Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática hoje tem como tema comparação de frações. E está no nosso módulo, no nosso segundo módulo, só lembrando. Então, gente, para que a nossa aula seja um sucesso, que cada um de vocês pegue o material, fique em um lugar silencioso, confortável, onde você possa se concentrar. Pois hoje o assunto pede de nós que a nossa concentração seja bem favorável ao nosso aprendizado. Vamos lá? Para determinar qual é a maior ou a menor entre duas frações, ou se possui valores iguais, podemos compará-la. E nós vamos aprender hoje como comparar frações de denominadores iguais. Mas para isso é necessário que eu saiba os termos de uma fração. Esse que está em cima, nesse caso aqui 6 décimos, esse aqui é o nosso numerador. O número que está acima desse tracinho aqui da barra de fração é o numerador. O que está abaixo é denominador. Visto isso, vamos ler. Edson e Márcio viajaram de férias com a família, cada um com o seu carro, partindo do município de São Paulo com destino ao município de Ouro Preto, Minas Gerais. Edson percorreu 6 décimos do trajeto e parou para abastecer. Márcio percorreu 5 décimos do mesmo trajeto e parou para um lanche. Olha só, foto das imagens. Gente, que coisa linda, não é? São Paulo, Viaduto do Chá e Ouro Preto, Minas Gerais. São arquiteturas diferentes, mas de uma beleza exuberante. Nosso país é um país lindo. De norte a sul, de leste a oeste, o nosso país é lindo, 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 lindo. Então vamos lá, damos continuidade. Não vamos ficar extasiada com essas imagens de tanta beleza. Para qual dos dois estava mais próximo da cidade de Ouro Preto? No momento em que pararam, podemos comparar as frações 6 décimos, olha lá, 6 décimos e 5 décimos, a fim de verificar qual é a maior. Nas figuras a seguir, as partes do trajeto percorrida por Edson e por Márcio estão representadas pelos quadrinhos pintados de verde. Aqui eu gostaria que vocês se concentrassem ao máximo. Edson, olha só, eles fizeram o mesmo trajeto, gente, ó, a figura dividida em partes iguais. Olha só, Edson percorreu o mesmo trajeto de Márcio. A figura está dividida em 10 partes, tanto a de Edson como a do Márcio. Lembrando, o Edson, olha só quanto ele andou e olha só quanto o Márcio andou até parar para fazer o lanche. Então, vamos entender. Essa figura dividida em 10 partes representa o trajeto. Essa parte pintada de verde representa o momento em que eles pararam. Um para abastecer e outro para lanchar. Então, vamos lá. De acordo com as figuras, qual fração é maior e por quê? Por que que nós vamos concluir? Quando nós temos... Mas primeiro eu gostaria que vocês lessem aqui, ó. Ao compararmos frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. E aí nós vamos voltar lá, maior numerador. Numerador, quem possui 6 é maior que 5, não é? Então, quem andou mais? Quem é maior aqui? Quem tem maior numerador. Quem tem maior numerador, então, é o Edson. Como é que vai ficar a nossa resposta aqui? De acordo com as figuras, qual fração é maior e por quê? Qual é a maior? É 6 décimos, não é? Como 6 décimos é maior do que 5 décimos, concluímos que Edson havia percorrido a maior parte do trajeto e estava mais próximo da cidade de Ouro Preto.
As frações, ao compararmos frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Fração é aquela que possui o maior numerador. É importante, gente, que a nossa leitura, que a leitura de cada um de vocês seja feita muito minuciosamente, porque em um detalhe que nós deixarmos de ler ou de compreender, vai tirar a nossa compreensão do conteúdo por completo. Então, nós temos aqui, vamos voltar, duas frações, 6 décimos e 5 décimos. Qual dessas frações é a maior? A regra me diz que a maior é aquela que tiver o maior numerador. Nesse caso, 6 décimos é maior do que 5 décimos. Qual é a característica que qual é a semelhança dela? É que denominadores dessas frações são iguais. Nós estamos aprendendo a fazer comparação de frações com denominadores iguais. Não esqueçam disso. A regra diz que quando eu tenho denominadores iguais, a maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Tudo bem, gente? Então, vamos continuar. Comparação de fração com denominadores diferentes. Olha só, aqui nós temos uma outra situação. Primeiro, nós aprendemos a comparar frações com denominadores iguais. Agora, nós vamos aprender a comparar frações com denominadores diferentes. Daí, eu quero que vocês tenham mais atenção, tá bom? Vamos lá. Em uma turma do 5º ano, 6/8 dos alunos são meninos e 1/4 são meninas. Para saber se nessa turma há mais meninos ou meninas, precisamos comparar as frações. Comparar como vimos anteriormente, como comparar frações de denominadores iguais. Aqui nós temos uma outra situação que nós vamos aprender a comparar frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Como 6/8 e 1/4 possuem denominadores diferentes, vamos transformá-la em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador e, em seguida, compararmos. Para eles poder comparar essas frações, ele fez frações equivalentes. De que forma? Ele multiplicou aqui, ó. Quando eu multiplico o numerador pelo número, eu também multiplico o denominador. Nesse caso aqui, ele multiplicou por 2. 6 vezes 2 é igual a 12 e 8 vezes 2 é igual a 16. Fração da quantidade de meninos. Agora eu tenho 1/4. Essa fração representa a quantidade de meninos. Então, vamos lá para uma fração equivalente. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4 é 16. Olha só, agora nós temos a mesma situação inicial. Nós temos duas frações com denominadores iguais. 12/16, 4/16. Lembrando, nós vimos lá, quando nós comparamos frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Então, voltamos à mesma situação do primeiro caso. Vou repetir. Aqui ele multiplicou o numerador por 2 e o denominador por 2 e encontrou essa fração, 12/16. Essa fração representa a fração da quantidade de meninos. Do mesmo jeito, e usando outro número, ele multiplicou por 4. 1 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Tia Sueli, mas se eu começar pelo 2, então você vai começar pelo 2, como aqui ele fez. Ele começou pelo 2 e já parou pelo 2. Mas se eu aqui também começasse pelo 2, você ia multiplicar por 2, por 3 e por 4. Até você encontrar um denominador igual para poder comparar essa fração.
Tudo bem? Então, vamos lá. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 4 é 16. Essa fração 4/16, ela representa a fração da quantidade de meninos. Então, vamos concluir. Como 12/16 é maior do que 4/16, concluímos que 6/8 é maior que 1/4. Portanto, nessa turma do 5º ano, há mais meninos do que meninas. Vamos lá? Ao compararmos frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações equivalentes a elas, reduzindo ao mesmo denominador. Quando ele diz reduzindo ao mesmo denominador, você vai fazer essa multiplicação que ele fez aqui, ó. Aqui ele começou por 2 e aqui ele foi direto por 4. Mas todas as vezes que nós precisarmos fazer isso para fazer o mesmo, encontrar o mesmo denominador, nós sempre vamos começar multiplicando por 2. Por quê, professora? Porque é mais fácil para a nossa compreensão, assim eu penso. Então, vou repetir. Ao compararmos frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações equivalentes a elas, reduzindo ao mesmo denominador. Em seguida, compararmos as frações equivalentes. Então, vamos lá para as nossas atividades. Eu vou explicar, mas vocês irão responder para que a gente possa posteriormente fazer a correção. Utilizando frações equivalentes, olha só, ele já vai dizer para nós o que nós devemos fazer. Por que utilizando frações equivalentes? Porque nós vamos observar que na letra A, na letra B e na letra C, nós temos denominadores diferentes. Então, aqui, gente, você vai utilizar o seu caderno para fazer os cálculos. De que forma, tia Sueli? Vou explicar. Você vai pegar essa fração 3/8, vai multiplicar. Por que você vai multiplicar? Porque os denominadores são diferentes. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 9. E eu tenho que encontrar, através de frações equivalentes, um denominador igual. Então, vamos lá. Eu vou explicar essa primeira. Vou multiplicar o 3 por 2 e o 8 por 2. 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. E 8 por 2, 16. Vou também, em outra parte do meu caderno, vou multiplicar 2 por 2, 4. 9 por 2, e aí, 18. Assim, eu vou multiplicar cada fração dessa por 2, por 3, por 4, por 5, até eu encontrar um denominador comum, ou seja, igual, tanto fique denominador seja o mesmo nessa primeira fração como nessa segunda fração. É importante que vocês utilizem um caderno de vocês para fazer os cálculos. Lembrando que a tia Sueli já tinha pedido a vocês a leitura e o estudo da tabuada, para que pudesse agora, nesse momento, favorecer vocês uma compreensão melhor. Então, vamos lá. Eu sei que eu vou responder a primeira questão fazendo uso das frações equivalentes, para posteriormente comparar, escrevendo o símbolo maior e menor. Segunda questão. Daniele leu 3/4 de um livro e Laís 4/6. Qual dos dois leu mais páginas desse livro? Olha só, nós vamos fazer a mesma coisa. Através de frações equivalentes, eu vou poder encontrar um denominador comum, igual na primeira fração, também igual na segunda fração. Como vou fazer isso, tia Sueli? Através dos cálculos. Vou multiplicar essa fração por 2, essa fração também por 2. Depois vou multiplicar por 3 essa fração, depois eu vou multiplicar essa daqui também, para que através de frações equivalentes eu encontre uma fração que tenha o denominador igual nas duas frações. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Guilherme e Luciana participaram de um mesmo concurso. Leia o que eles estão dizendo sobre as questões da prova que fizeram.
Eu acertei 2/3 das questões da prova. E você? Acertei 5/6 das questões da prova. Observa que tanto um como o outro, tanto uma fração, 2/3 e 5/6, tem denominadores diferentes. E o que diz o nosso aprendizado? Que quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu tenho que fazer com que elas tenham denominadores iguais. Fazendo como? Através de frações equivalentes. Então, você vai fazer o cálculo bem direitinho, do jeito que você fez na segunda questão, para poder responder quem acertou mais questões. Tudo bem, gente? Aqui, ó, sabendo que a prova tinha 90 questões, quantas delas Guilherme acertou? Vocês lembram do cálculo que ainda em sala de aula nós fizemos alguns exemplos. Então, você vai fazer aqui 90, você vai pegar 2/3 de 90 e vai colocar embaixo. O de, você vai substituir o de pelo sinalzinho de vezes. Vai fazer 2/3 vezes 90 e você vai fazer o cálculo. Do mesmo jeito aqui, ela acertou 5/6. Então, aqui você vai fazer 5/6 de 90. 5/6 vezes 90. E você vai fazer o cálculo e assim você vai entender quem acertou mais questão ou se eles acertaram questões da mesma forma. Complete a reta numérica a seguir com as frações indicadas nas fichas. Olha só, nós temos frações com denominadores iguais. Nós vamos precisar também fazermos esses cálculos. Em alguns momentos, talvez sim, em outros não, mas vocês saberão direitinho como preencher essa reta. E agora, complete os pares de frações escrevendo o símbolo maior do que ou menor do que entre elas. Observando, elas têm denominadores diferentes. Olha só, elas têm denominadores diferentes. Se elas têm denominadores diferentes, eu vou ter que, através de frações equivalentes, fazer com que elas tenham denominadores iguais e aí, posteriormente, eu vou saber qual delas é a maior. Então, gente, essa é a nossa atividade, que eu espero que vocês, com leitura, refaçam os exemplos que tem no módulo, para que vocês possam ter êxito na feitura dessa atividade. Espero que vocês façam isso com êxito e que tenhamos todos um bom dia e uma boa tarde e até a próxima, turma!